Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é terça-feira, edição especial, dia 30 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre as eleições e a campanha aqui no estado de Pernambuco. E vimos o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que faz uma análise acerca do debate do último domingo e também como está o cenário nestes mais recentes dias de campanha. Pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast, lembrando que hoje é dia 30 de agosto. A gente está encerrando a segunda semana de campanha e começando a terceira semana das 7 semanas de campanha nas eleições de 2022. E o fato é que em diversos lugares do país nós temos ouvido que está faltando, por exemplo, aquela campanha pegada para o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva nas ruas do país. Se esse é um diagnóstico ou uma constatação correta, é preocupante. Aqui em Pernambuco esse parece ser o caso. Por exemplo, chegou muito, mas muito pouco material da campanha de Lula. São os proporcionais que estão fazendo a campanha do Lula e aquelas candidaturas majoritárias que o apoiam. No entanto, é uma campanha que utiliza a imagem do Lula, utiliza o nome do Lula para angariar votos e fortalecer as campanhas proporcionais e majoritárias locais, e não o contrário. Tem gente que acha que dá no mesmo, que é o mesmo efeito. Colocar a cara de uma pessoa junto com a do Lula é fazer a campanha do Lula. Mas convenhamos, isso até ajuda, mas não é bem assim que se faz uma campanha. A gente tem que ter muita gente, muita identidade, muita disputa política, cultural e ideológica sendo feita diariamente em todos os lugares, e convenhamos, ao menos por aqui, isso está faltando. Para a gente ter uma ideia, aqui em Pernambuco tem 3 candidatos ao governo do estado que apoiam a candidatura do companheiro Lula. Aquela que o PT está apoiando oficialmente, após a aprovação do encontro, decisão da executiva estadual, do encontro de tática e também da direção nacional, é a de Danilo Cabral, do PSB. Acontece que até a última sexta-feira, todos os materiais do PSB que estavam na rua da campanha majoritária não citavam o presidente Lula. Todas as bandeiras colocadas na cidade do Recife, vermelhas e amarelas em sua maioria, não tinham sequer o número 13, nem sequer mencionavam o companheiro Lula. Parece que agora está havendo uma substituição aí nessas bandeiras, parece que agora tem algumas que dizem que Lula é Danilo. Isso é suficiente? Na minha opinião, não. Muito pelo contrário, é muito insuficiente e demonstra o equívoco que alguns cometem todas as vezes que dizem que farão a campanha para o PT, para os candidatos do PT, na verdade se utilizam da militância do Partido dos Trabalhadores, da votação do PT, em particular de Lula, para se beneficiar. Se todo mundo se recorda, aqueles que não sabem, em 2018, ao menos o que a gente acompanhou, é que o PSB exigiu que o PT não tivesse candidatura própria aqui em Pernambuco. E isso foi feito após o encontro de tática estadual decidir que nós teríamos. Nacionalmente, se viabilizou um acordo para que o PSB não apoiasse a candidatura de Ciro Gomes, ao mesmo tempo que não apoiou também o companheiro Fernando Haddad, ficando neutro nas eleições nacionais. Não deu sequer um segundo para a candidatura do companheiro Haddad em relação ao tempo de TV. E em Pernambuco, no segundo turno, uma vez que eles venceram o governo do estado no primeiro, não foram às ruas defender a candidatura do companheiro Haddad. De tal forma que a gente fica muito preocupado, viu, gente, com o que está acontecendo aqui. É importante que vocês saibam, porque talvez algo semelhante possa estar ocorrendo em outros lugares. E a gente está falando isso para reforçar a necessidade e a importância de ter campanha do Lula organizada. E caso isso não aconteça por meio das campanhas oficiais em todos os estados, é imprescindível que cada candidatura do PT faça a campanha do companheiro Lula. Cada diretório do partido no país organize um comitê para a campanha do Lula. Que cada entidade estudantil, sindical, do movimento social, popular, de cultura, se transforme em um comitê em prol da candidatura do Lula. Ah, mas não tem material. Façamos, tentemos fazer.
Não podemos ficar esperando, porque parece, em muitos casos, que é isso que está acontecendo. E tem gente esperando que as coisas cheguem. Sendo que, como eu falei, a gente está encerrando nessa terça-feira a segunda semana da campanha, ou começando a terceira. E em muitos lugares, com os materiais da campanha do Lula já esgotados. Fortalecer a campanha do Lula, portanto, é o mais importante, é o principal. É, como muitos têm dito, a prioridade número 0, número 1, número 2, número 3. Isso que a gente tem que fazer. É por isso que aqui em Pernambuco, nossa candidatura está a serviço desta linha. Fortalecer a campanha do companheiro Lula. É isso que está em jogo. E é por isso que a gente fortalece e reforça o pedido que isso também aconteça em todos os demais estados do país. Pessoal, dito isso, vamos escutar agora o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT. O Walter comenta para a gente o debate realizado neste último domingo, o primeiro debate da eleição 2022, que ocorreu na Bandeirantes, na TV Band. Também faz um comentário mais geral sobre a situação desses últimos dias mais recentes da campanha. É o companheiro Walter Pomar que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Estou gravando esse áudio na manhã do dia 30 de agosto. Faltam 32 dias para o primeiro turno da eleição presidencial. Muita coisa pode mudar daqui até a eleição. O que muito dificilmente vai mudar é o seguinte: a eleição está polarizada entre Lula e o cavernícola. Por outro lado, o que pode mudar? Primeiro, o indizível. Segundo, se a eleição vai ser decidida no voto ou no golpe. Terceiro, se a eleição será decidida em primeiro ou em segundo turno. Nós já dissemos algumas vezes que, em nossa opinião, a eleição será decidida no segundo turno. Não que seja impossível uma eleição no primeiro turno. É possível, mas é pouco provável. Pouco provável, primeiro, por conta da tradição. Desde 1989 até 2018, foram 8 eleições presidenciais, 6 das quais foram resolvidas no segundo turno. Pouco provável, em segundo lugar, porque a diferença entre os dois primeiros colocados está diminuindo. E se ela ficar muito pequena, a votação das demais candidaturas vai empurrar a disputa para o segundo turno. E pouco provável em terceiro lugar, porque com a campanha eleitoral na rádio e TV, com a sabatina da Globo e com o debate entre os presidenciáveis na Band, as demais candidaturas saíram da clandestinidade. Essa é, na minha opinião, a principal consequência do debate na Band. Há controvérsias sobre o desempenho de Lula e sobre o desempenho do cavernícola, mas não há controvérsias, por exemplo, sobre o desempenho de Simone Tebet. Não dá para saber ainda como o bom desempenho de Tebet vai se traduzir em votos. Mas, como explicamos antes, dada a diferença pequena e que está se reduzindo entre Lula e o cavernícola, se Tebet crescer um pouco mais, o segundo turno vai ser matemática e politicamente inevitável. Portanto, nós podemos debater à vontade acerca do desempenho individual de cada uma das candidaturas. Mas, no limite, o importante do debate de domingo é que ele contribuiu para levar a disputa para o segundo turno. No segundo turno, mas de preferência desde ontem, a candidatura do nosso companheiro Lula precisa fazer ajustes na tática. Não adianta citar o companheiro Alckmin, entre aspas. Companheiro nosso ele não é. Mas não adianta citá-lo. Já está provado que isso não ganha voto. Não adianta também ter ilusões e ou amaciar no debate com o Ciro ou com o Tebet ou com qualquer um dos demais. O comportamento deles no debate mostrou que todos, mesmo quando criticam o cavernícola, nenhum deles tem a menor disposição de suavizar contra Lula e de suavizar contra o PT. Pelo contrário, portanto, é preciso que Lula seja mais Lula, como foi, por exemplo, quando ele respondeu para Soraya, como foi, por exemplo, quando ele falou sobre Paris para Ciro Gomes. Lula ser mais Lula inclui não dar respostas burocráticas sobre o tema da corrupção. Está na cara que esse tema vai continuar sendo explorado pelo cavernícola e pelos demais. E, portanto, é preciso sair da defensiva. Isso inclui também abraçar com muito mais força a defesa das mulheres. Por exemplo, na minha opinião, Lula perdeu uma grande oportunidade de dizer que este país tem mulheres competentes para ocupar todos os cargos do ministério. E que, embora ele, Lula, não possa decidir isso sozinho e antes mesmo da eleição acontecer, pois é preciso ganhar a eleição primeiro, e é preciso levar em conta que haverá indicações dos partidos, Lula deveria, na minha opinião, ter dito que ele fará todo o esforço do mundo
para que o futuro ministério seja pelo menos paritário. Não custava dar essa resposta. Aliás, seria uma resposta coerente com a prática do próprio Lula e do esforço que foi feito nos governos Lula e Dilma para ampliar a participação das mulheres. Basta lembrar da própria presidenta Dilma. Isso inclui, por fim, não subestimar Lula, ser Lula, né? Inclui, por fim, não subestimar o discurso econômico e social do cavernícola. Para o nosso povo, para a nossa militância, para os setores democráticos e progressistas, está evidente a fraude. Mas, para quem tem memória curta, para quem está em disputa, os argumentos do cavernícola precisam ser combatidos com mais dureza, precisam ser desmontados. E aí, não basta falar do passado, é preciso falar muito mais do futuro. Bom, para começo de conversa, essas questões que eu citei antes são algumas das que nós vamos tratar no antivírus dessa quarta-feira, que também vamos tratar no programa Outubro desta quarta-feira e também vamos tratar no Manifesto Petista desta quarta-feira, 1º de setembro. Então, ouvintes do podcast, por favor, nos acompanhem nesses 3 momentos e esperamos, assim, cobrir a análise das pesquisas, dos programas de rádio e TV, das sabatinas e do debate entre os presidenciáveis. Assistam lá. Um abraço a todos e a todas. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. Gente, reforço o pedido para quem puder acompanhar aí os programas Antivírus, Manifesto Petista, Outubro. São análises muito importantes para ajudar a compreender o momento e fazer a avaliação correta, porque, como bem sabemos, quem erra na avaliação, erra na ação e nós não podemos nos dar ao luxo de cometer nenhum tipo de erro. Que a gente tente acertar ao máximo. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Lembrando que a gente fez uma edição especial no dia de hoje, terça-feira, mas continuamos com as edições nas segundas e sextas-feiras. Nos encontramos em breve. Fora Bolsonaro, Lula presidente 13, quem é de Pernambuco, Patrick Campos, deputado federal 13 e 11. Saudações petistas e até mais.